Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos de forma abundante e extraordinária. Tivemos grandes concentrações de fé nesses dias, uma delas em Luanda, Angola, com uma multidão, e vimos muitos milagres. Vimos o poder de Deus manifestar, cegos enxergando, paralíticos andando, tumores desaparecendo, nódulos, pessoas tocadas pelo poder de Deus. E assim tem sido o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus. Deus é cumpridor das suas promessas e tem nos atendido quando oramos. Nesse exato momento nós vamos orar. Estou com a voz um pouco debilitada, mas eu convido você a orar conosco. Às vezes eu oro em silêncio também, porque o Deus a quem eu sirvo, ele não necessita de ouvir som, ele ouve pensamentos. Então, quando oramos com fé, seja com palavras ou em pensamentos, ele atende. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós entramos em oração na tua presença santa, em o nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tua palavra diz que tudo aquilo que pedíssemos em oração, crendo, receberíamos. E quando eu peço algo, meu Deus, eu tenho certeza absoluta da resposta. Por isso há pessoas sendo curadas agora em todo o mundo. Há pessoas sendo libertas das drogas, do alcoolismo, da prostituição, do ódio, dos remédios controlados, dos maus hábitos. Há pessoas sendo restauradas de forma poderosa, de forma extraordinária. Liberta, Pai, essas criaturas. Tira a angústia, a depressão, a enfermidade, as dores, o desgaste nos ossos, a doença dos músculos, dos nervos, a infecção, a hemorragia, o mioma, o cisto, o policisto, a doença do coração, a úlcera, a gastrite, doenças do estômago. Meu Pai, cura o teu povo, liberta o teu povo, tira as dores. Tira também os problemas crônicos na vida familiar, financeira, na vida econômica. Prospera o teu povo, ora pelos dizimistas, Pai. Prospera os dizimistas, abra as janelas dos céus e derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra esta água e quem beber dela seja abençoado. Para a glória do Senhor. Amém. Beba da água abençoada agora. Graças a Deus. Neste domingo próximo, em todas as igrejas mundial do poder de Deus, haverá a grande manifestação do Senhor. Curando, libertando, prosperando, abrindo portas. E você está convocado a estar conosco. Em São Paulo, no Brás, a imposição de mãos começa às 6 da manhã. E a partir de 8h30 da manhã, a ministração. E também em Santo Amaro, às 14h, e em todas as nossas sedes estaduais, regionais e filiais também, a imposição de mãos e o clamor para que Deus possa lhe transformar. A palavra de hoje está em Isaías 43. O título é Só Deus resgata Israel. Só Deus resgata Israel. Por que Israel? Porque era o povo que servia a Deus. A igreja de Deus na época era Israel. Hoje nós, os gentios, os estrangeiros, os de fora, é que somos a igreja de Deus. O Israel mesmo não aceitou a vinda do Messias, do Cristo, o resgate que Deus mandou através do Cristo. E isso se estendeu aos gentios por meio do apóstolo Paulo. Aliás, Jesus chamou Paulo de uma forma
tão diferente e extraordinária. Ele não foi evangelizado por ninguém, o próprio Jesus o chamou, o repreendeu e o colocou para servir. E ele evangelizou o resto do mundo. Ele não ficou restrito a Israel, como Pedro. Aliás, isso aí provocou ciúmes nos apóstolos. O próprio Pedro brigou com ele, dizendo que deveria pregar, que não aceitaria Paulo no meio deles, porque o evangelho deveria ser prego aos judeus, aos da casa. E aí Jesus deu uma visão para Pedro num lençol, colocando todo tipo de animal, todo réptil, todo animal. Ele falou, mata e come, Pedro. Pedro falou, jamais comerei coisa imunda. Não chameis imundo aquilo que o Pai santificou. Se referindo a nós, os gentios, que não somos imundos, não somos de fora, porque fomos adotados, fomos enxertados na videira. Então o evangelho se estendeu a nós. Veja os gentios da África, por exemplo, as multidões buscando a Deus, adorando e sendo curadas e libertadas, sendo abençoadas. Veja os gentios do Brasil e de outras nações, de outros continentes, sendo alcançados. Mas quando a palavra diz só Deus resgata Israel, no título, só Deus resgata o povo dele, a igreja, os crentes. Ou seja, o nosso refúgio, a nossa esperança, aquilo que nós necessitamos só pode vir de Deus. E a palavra diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, se referindo à nação, ao país. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que coisa interessante. Essas águas e este fogo, esses rios, representam as adversidades, as dificuldades na vida do homem. Teve um momento que o povo de Deus, sem ter recursos, teve que passar o Jordão, o Rio Jordão. E teve que passar o Mar Vermelho. E teve que enfrentar fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que enfrentar a fornalha de fogo. Eles tinham uma outra saída, né? Ficarem mal com Deus e perderem a salvação, a graça de Deus, e alcançarem o perdão do rei, do Nabucodonosor, ou despertarem a fúria do rei, serem lançados na fornalha, poderiam morrer queimados e irem para a glória com Deus, ou contar com o livramento de Deus. Eles, ao mesmo tempo que contavam com o livramento de Deus, sabiam que Deus podia livrá-los, disseram isso ao rei. Quando o rei estava meio que arrependido, porque gostava deles, mas tinha que cumprir o decreto, perguntou qual é o Deus que poderá livrá-los da fornalha. Disseram, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele livra. Se não quiser, fique sabendo, o rei, que não adoraremos a sua estátua, a sua imagem. Ou seja, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, o que é nascido de Deus tem um propósito firme, acima de qualquer adversidade, acima de qualquer dificuldade, de qualquer decepção, de qualquer frustração. Eu fico bem aborrecido e frustrado quando vejo um bispo, um pastor, uma pastora, uma missionária, um da obra, esmorecendo, desistindo, se abatendo, perdendo até a salvação. Por quê? Porque homens, heróis na fé, que estiveram entre a cruz e a espada, que foram colocados à prova, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, na cova dos leões. Esse texto poderia tranquilamente incluir aqui o de Daniel, quando passares pela cova do leão, quando passares pela mina, como eu passei pela bomba, passei pelo mar também e passei pela bomba.
Quando passares pelos assassinos, como eu passei, como eu e o bispo passamos, fui alvejado com tiros, tá? Fomos sequestrados, sou ameaçado, processado, maltratado. Só que isso não abala a minha fé. Fui chamado para servir a um Deus, para levar a cabo o projeto de Deus, eu vou em frente. Vou combater o bom combate, vou guardar a minha fé, vou evangelizar, vou falar de Jesus Cristo, quer seja oportuno, quer não. Queira ou não ouvir, eu vou falar dele. Está escrito isso. Então, olha que Deus fala para nós. Quando passares pelas águas, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Provavelmente, aliás, certamente, tem muita gente me ouvindo agora que está passando pelas águas. Pela enchente, pela tempestade. Traduzindo, né? Pelas dificuldades. Talvez na vida financeira, ou familiar, ou sentimental, ou espiritual, né? Ou passando pelo fogo, como você queira chamar. E ninguém pode te ajudar numa fase dessas. É aquele deserto cruel mesmo, aquela fase da vida que a sua mulher não consegue te ajudar, o seu marido, os filhos, os pais. Não. Tem fases na vida da gente, tem momentos na vida da gente que ninguém consegue nos ajudar. Até aparecem pessoas querendo ajudar. Só que é um conflito interno, é uma coisa, é um sentimento de derrota, de fracasso, de frustração, de vergonha, de decepção, que só Deus mesmo é que pode nos dar o livramento, nos dar a libertação, nos dar o conforto, o refrigério. Por isso a promessa, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isso quer dizer que nesse momento ruim da sua vida, nessa fase difícil, ao contrário de que muitos pastores falam, quando você leva um problema, de repente até você que é um bispo, um pastor, um pregador, uma missionária, uma pastora, quando leva o problema ao seu superior na hierarquia, ele, na ignorância, às vezes diz, isso é demônio, você está endemoniado. Você está em pecado, como fizeram com Jó. E não é bem assim, né? Seja pastor ou não, todos estamos sujeitos ao deserto, que a Bíblia chama de água, fogo, dificuldades. E muitos passaram literalmente pelas águas, como eu passei literalmente pelas águas, pelo mar. E também muitos passam pelo fogo, pelos momentos difíceis. Mas não quer dizer que você está sozinho, que a ausência de Deus, não é porque é necessário isso. É necessário. Aliás, o apóstolo Pedro, inspirado, diz que a fé ela só tem valor quando provada. Ela é mais preciosa que o ouro depurado. A fé só tem valor quando provada, porque não adianta bater no peito de gritar, eu tenho fé, e no momento que você precisa dela, esmorecer e desistir, e se apagar. Não adianta. Então, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu em nenhum momento penso que Deus me deixou por causa das dificuldades, não. Se eu estou aflito, se eu estou vivendo momentos difíceis, eu tenho certeza que Deus está comigo. Quando pelo fogo, pelos rios, perdão, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso quer dizer que não haverá dano. Daqui a pouco Deus se manifesta na sua vida, tá? Grandioso, extraordinário, te livrando, e você vai glorificar o nome do Senhor. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Do Egito, dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sabá por ti. Visto que foste preciosa aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela sua vida. O que Deus quer dizer com isso? Que aquele povo que se volta para ele,
passa a ser mais importante que todos os povos e de que todas as coisas. Quem criou o povo de Israel? Responde rapidamente. Foi Deus, é assim que você respondeu. Quem criou o povo egípcio? Foi Deus também. Só que servia a outros deuses, não queria saber do Deus vivo. E Deus, quando fala, dei o Egito por ti, é o massacre que ele provocou no Egito, das pragas, por causa dos hebreus. Ah, mas Deus fez acepção, não fez acepção. Deus defende quem se volta para ele, quem anda na sombra dele. A sombra de Deus só protege quem anda na sombra, quem se refugia nele. E se o Egito se convertesse e voltasse para ele, como nós, gentios, nos voltamos e hoje ele dá qualquer coisa por nosso resgate. Deus dá qualquer coisa pelo seu resgate. Ah, mas ele deu o Egito, ele deu Etiópia, mas ele deu o próprio filho pelos resgates dos gentios, pelo nosso resgate. Ele deu o próprio filho por nós, sacrificou o próprio filho. Ele não vai sacrificar uma nação por aquela que o serve, que o teme? Então Deus é dono de tudo. E Deus cuida de nós. Receba isso no seu coraçãozinho e viva em paz e creia na mudança. Creia na resposta de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você então. E neste domingo especial estaremos juntos, se Deus quiser. Um beijo no coração.